Uma alegria para nós, estamos iniciando uma série de meditações na primeira carta que Paulo escreveu à igreja, comunidade de cristãos na cidade de Corinto. Paulo fez isso porque fundou essa igreja numa de suas viagens missionárias e escreveu essa carta no ano 54, durante a sua estada em Éfeso, no fim da sua terceira viagem missionária. Paulo tinha ficado uns 2 anos em Éfeso, conhecia bem os cristãos de Corinto, pois eles tinham ali organizado também uma comunidade, uma igreja. Nesse período não se reuniam em templos, mas se reuniam nas casas, e a comunidade de Corinto era frequentada, na sua grande maioria, por pessoas que não tinham a herança judaica. Eram pessoas novas convertidas que ouviram o evangelho com a pregação do apóstolo Paulo. A cidade de Corinto era uma cidade muito grande, próspera, uma cidade que tinha uma forte herança cultural, que tinha uma culinária extraordinária e também era uma cidade caracterizada pela sua religiosidade. Mais de 12, 13, 14 templos que seguiam diversos deuses que não o Deus que foi revelado em Cristo Jesus. A cidade de Corinto ficou conhecida como uma cidade também de forte imoralidade. Havia um templo específico para Afrodite, que era conhecida como deusa do amor, e que também era frequentada por esses cristãos novos convertidos, que viviam também uma vida de permissividade. Era uma comunidade onde o próprio apóstolo Paulo diz que viveu nesse contexto de Corinto e que viveu recebendo todos os dons espirituais que uma comunidade poderia ter para a implantação do reino de Deus. A comunidade em Corinto, portanto, viveu o melhor e o pior do evangelho. Viveu também com seus dramas, com suas crises, com questões doutrinárias, com questões de vida cristã no dia a dia. Isso fez parte, pelo menos, do capítulo 7 dessa primeira carta, com várias perguntas que esses cristãos fazem para Paulo acerca do casamento, acerca dos solteiros, acerca das viúvas, da autoridade de Cristo e da autoridade espiritual. E Paulo escreve, então, esta carta à igreja de Corinto. Convém lembrar que, naquele tempo, os cristãos não se reuniam em prédios próprios. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, ele manda saudações de Áquila e Priscila, em cuja casa, em Éfeso, se reuniam os cristãos. Paulo começa essa carta dizendo: Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Primeiro, Paulo tem a consciência de chamado. Versículo 1 ele diz: Fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. O apóstolo tinha 2 prerrogativas que preenchia para ser qualificado como apóstolo: ser testemunha da ressurreição e sofrendo pela mensagem que anunciava. A primeira coisa que me vem aos olhos quando leio essa carta é a consciência de chamado, consciência de vocação. E Paulo diz que essa carta é escrita a todos aqueles que também foram chamados por Jesus Cristo, por todos aqueles que se congregam e professavam a sua fé em outras casas, em outras regiões, já fruto do seu trabalho missionário. Todos nós precisamos ter essa consciência de vocação. Todos nós precisamos ter essa consciência de chamado. E nós fomos chamados e vocacionados por Deus para sermos discípulos de Jesus, para sermos seguidores da palavra de Deus, para vivermos uma vida semelhante à que Cristo viveu aqui na terra, evangelizando, fazendo discípulos, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando testemunho aonde Deus nos coloca para vivermos a fé cristã.
Portanto, essa nossa primeira meditação, nós queremos destacar que todos nós precisamos ter essa consciência de chamado, essa consciência de vocação. Deus nos chamou para ser seus discípulos, alguns são discípulos médicos, enfermeiros, alguns trabalham na construção civil, outros estudantes na vida acadêmica, mas todos com a consciência de chamado, que ao professarem a Cristo como Senhor e Salvador, se tornam, portanto, testemunhas no contexto aonde somos colocados. E Paulo chama a atenção logo no início dessa carta, lembrando esses cristãos que fomos escolhidos, que fomos vocacionados e chamados para servirmos a Deus, para darmos testemunho à vontade de Deus e para adorarmos o seu nome. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus, aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que tenhamos todos essa consciência de vocação e de chamado por pertencermos ao povo de Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.